Olá pessoal, acabei de gravar aqui o Klein do Zero, aula 0, e vou aproveitar para dar uma esticada e gravar um Ideias Clínicas. Faz tempo que eu não gravo, então acho que é bacana trazer alguma coisa. Lembrando que Ideias Clínicas eu pego algum texto de psicologia, de psicanálise, literatura, filme, música, sei lá eu, e faço alguma reflexão clínica em cima. E hoje eu vou falar de um trechinho do texto dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Bom, estou aqui nos Irmãos Karamazov e eu estou no livro da editora 34, que é dividido em 2 volumes, eu estou no volume 1 e eu estou numa parte chamada, tópico 4 aqui, Uma Senhora de Pouca Fé. Né? Que a temática gira um pouco em torno da ideia de gratidão, de ingratidão, muito grata, né, a um líder religioso aqui, né, um ancião que cura sua filha, mas não está completamente curada. Enfim, e ela traz uma coisa muito interessante que eu acho que a gente pode pensar aqui na clínica, que é a respeito de certos pedidos da ordem do impossível, do campo do impossível, em que você vai encontrar isso na clínica. E o que ela traz aqui é uma questão de uma descrença. E dá para fazer algumas reflexões sobre a clínica e também conversar aí com Lacan, com a psicanálise em geral, lembrando inclusive que os irmãos Karamazov era o texto de literatura favorito de Freud. E tem muita influência de Dostoiévski nos escritos de Freud. Tem uma hora que ela diz assim, essa senhora diz o seguinte, está dizendo que ela está sofrendo, desculpe-me, estou sofrendo, e tomada de um ímpeto ardente juntou as mãos diante dele. E aí ele pergunta, né, o monge aqui, de que especialmente? Sofro de descrença. Aí ele pergunta, de descrença em Deus? Oh não me atrevo nem a pensar nisso, mas a vida futura é um grande enigma. O que tem depois da vida? O que tem além da vida? E ninguém tem resposta para ele. Ouça, meu senhor faz curas, é um conhecedor da alma humana. Eu, é claro, não ouso pretender que o senhor acredite inteiramente em mim, mas lhe asseguro, com as palavras mais elevadas, que nesse momento não estou sendo leviana, ao dizer que essa ideia sobre a futura vida além túmulo me inquieta a ponto de me deixar sofrendo, assustada e apavorada. É mais ou menos alguém procurando assim, eu quero que você me garanta o futuro. Garantir um futuro é impossível no pós-morte, mas também é impossível até na vida. Né? Como é que eu posso garantir que uma coisa futuramente vai dar certo ou não vai dar certo, vai acontecer ou não vai acontecer? Pedidos desse tipo, nós fazemos, né, como pacientes, como analisantes, pedimos isso muitas vezes para o nosso analista, mas é claro que é uma coisa impossível de ser respondida. Mas tem algumas pessoas, algumas abordagens que se metem, às vezes, ao impossível de tentar responder, e obviamente vai cair, né, vai dar com a cara na parede, porque não tem como dar certo isso. E ela vai dizer assim, né, ó, penso eu, durante toda a minha vida, tive essa crença, morro e de repente não existe nada, só bardanas nascerão sobre o túmulo como linha um escritório, isso é apavorante. E aí, né, acho que a gente pode fazer um paralelo rapidinho aqui, aquilo que o Lacan vai trazer no seminário 8, quando ele vai falar, ele está fazendo alguns discursos aqui, né, falando dos discursos em torno do tema banquete. Ele traz um tema chamado Entre Duas Mortes, que vai aparecer inclusive aqui no seminário 7 também, Entre Duas Mortes. E ele vai colocar aqui, né, ó, a primeira fronteira, se alguém quiser ler isso, está na parte chamada A Atopia de Eros, a mola do amor. E diz uma parte assim, ó, a primeira fronteira, quer esteja ligada a um prazo fundamental, a que se chama velhice, envelhecimento, degradação, quer um acidente que corrompe o fio da vida, a primeira fronteira é aquela onde, por efeito, a vida se acaba e tem seu desenlace. Pois bem, é evidente, e desde sempre, que a situação do homem se inscreve no seguinte, que essa fronteira não se confunde com a da segunda morte, que se pode definir sob a fórmula mais geral dizendo que o homem aspira a aniquilar-se para se inscrever nos termos do ser. Olha que interessante, o homem aspira aniquilar-se para inscrever nos termos do ser. A contradição oculta, o detalhe a se compreender é que o homem aspira a destruir-se na própria medida em que se eterniza. É bem interessante que o Lacan traz, vai fazer uma ligação disso com Sócrates, né, a apologia de Sócrates, que ele morre num certo sentido, mas ele se eterniza.
vai trazer outros personagens que vão por essa via, e parece que a nossa colega aqui, essa senhora, ela está também dizendo assim, mas eu gostaria de me eternizar, mas porque se morre e acaba, qual que é o sentido de tudo? Então essa é uma parte para se pensar, dessa aspiração que temos, e muitas vezes, quem nunca disse isso, né, ou já pensou assim, eu adoraria morrer só para ver quem vai estar ali no meu velório. Não preciso, mas depois eu queria voltar a ficar vivo, mas eu queria ver quem estaria ali chorando. Claro que tem uma dimensão de ver quem sentiu culpa, quem sentiu alguma coisa ali pela pessoa que se foi, mas também tem algo da ordem de um eternizar-se. E voltando para cá, vem uma outra coisa interessante a se pensar, que é do campo do impossível, um pedido que ela faz, né? Que ela vai colocar assim, isso é apavorante, como recuperar a fé? Né? Aliás, eu só criei quando era uma criança, de forma mecânica, sem pensar em nada. Como posso provar isso? Vim para cá com o intuito de cair de joelhos perante o Senhor e de pedir isso. Como é que eu faço para voltar a crer? É como se a pessoa dissesse assim, como é que eu faço para voltar a desejar? Como é que eu faço a olhar o meu relacionamento como eu via antes? Como é que eu faço para experienciar a vida como eu experienciava antes? Como é que eu faço para ter prazer no meu trabalho como eu tinha antes? Então são perguntas do tipo, eu perdi algo e eu gostaria que você me mostrasse, estou aqui de joelhos, você me mostrasse como é que eu faço para reencontrar isso. Isso dá boas discussões, aí eu recomendo aqui o seminário 7, principalmente quando vai trabalhar a parte do objeto e a coisa, né, que é o capítulo 8, em que ele vai dizer, o capítulo 8, capítulo 9, até antes também, na verdade, ó, desde o 7, ó, as pulsões e os engodos, que ele vai tentar delimitar o que é o objeto, que o Freud está concebendo, e ele vai colocar, por exemplo, isso daqui, ó, a articulação kleiniana consiste nisso, ter colocado no lugar central de Das Jing o corpo mítico da mãe. Isso daqui, se você quiser achar, está no capítulo chamado Objeto e a Coisa, na parte que fala do problema da sublimação. O que ele está construindo aqui é que o Lacan ele vai para falar sobre a noção de objeto, para a psicanálise, se diferenciando do objeto das relações objetais, ele vai ter como recurso utilizar o texto do Freud, Projeto para uma Psicologia Científica. E no Projeto para uma Psicologia Científica vai falar desse objeto que é mais na ordem do contornar o objeto do que o objeto que realmente consiste num alvo a ser encontrado. E ele faz essa crítica que vai dizer que no modelo kleiniano, aproveitando que eu falei da Klein, no curso Klein do Zero, e eu acho que essas divergências têm que existir mesmo, são escolas diferentes, mas ele coloca aqui, esse objeto, esse Das Jing, que seria para além do objeto, então ele diz ali que tem o objeto que é possível ser encontrado, mas tem um além desse objeto, como se fosse a cavidade onde está o objeto, o contorno do objeto, que é da ordem de Das Jing, que você não consegue aprender, mas ele coloca, a articulação craniana consiste nisso, ter colocado no lugar central de Das Jing o corpo mítico da mãe. Que consequência que isso tem? Tem a ver com esse pedido. Eu perdi essa minha fé, eu perdi a capacidade de desejar, eu perdi a capacidade de amar, eu perdi tal coisa. Eu gostaria que você, analista, me colocasse de volta nos eixos e que eu pudesse sentir fé de novo, amor de novo e tal coisa de novo, como se fosse uma coisa a ser encontrada, uma coisa palpável. E não é. É uma coisa por mais além, uma coisa que está perdida. E aí, obviamente, ele vai colocar aqui, né, a solução é bem interessante, porque daí na solução vai revelando um pouco do caráter, né, do que está por trás desse pedido. E a gente tem que tomar muito cuidado com os pedidos que são feitos em análise, porque como é que você vai querer responder a um pedido dessa ordem, a qualquer tipo de pedido, na verdade? E diz assim, sem dúvida de matar, nesse caso não se pode provar nada, mas a pessoa se convencer é possível. E aí ela diz assim, mas como é que eu faço isso? Aí qual o conselho? Pela experiência do amor ativo, procure amar seu próximo da forma ativa e incansável. À medida que progredir no amor, irá convencer-se da existência de Deus e da imortalidade de sua alma. É quase aquilo, né? Caminhe e o caminho se abrirá. Ame sem parar e o amor aparecerá. Deseje, ainda que forçosamente, o desejo aparecerá. E ele fala, se atingir o pleno desprendimento no amor ao próximo, chegará sem dúvida a crença firme e nenhuma dúvida sequer terá condição de penetrar em sua alma. Isto está provado, isto é certo. Ou seja, o amor incondicional, aí tem a galera que ama o amor incondicional, né? A galera que tudo é amor, 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 e aparentemente é um simples amar sem esperar nada em troca, certa desconfiança, né?
simplesmente eu amo, não quero nada em troca. Isso seria muito bonito se você, aí mais uma vez fazendo referência aqui ao seminário 7, quando ele está falando sobre sublimação, ele traz o exemplo aqui, né, das caixas de fósforo, e ele traz uma frase assim que diz assim, se é uma satisfação, pelo menos nesse caso, uma satisfação que não pede nada a ninguém. Isso está no final do capítulo 8, na lição de 20 de janeiro de 1960. Essa última frase, se é uma satisfação, pelo menos nesse caso, uma satisfação que não pede nada a ninguém. Em tese, a senhora aqui, o conselho, na verdade, que está sendo dado, comece a amar, um amor puro, esse amor ativo vai começar a produzir um sentido. Como se em tese fosse possível não esperar nada em troca, por exemplo. Esse problema de novo, que problema? Amo tanto a humanidade que não sei se acredita. Às vezes sonho em largar tudo que tenho, deixar Lise e me tornar irmã de caridade, que agora é a senhora falando, largar a filha, né? E ter esse amor, assim, um amor ativo, e amar é tanto amor e a vontade de largar tudo e ser essa pessoa da caridade. Fecho os olhos, penso e sonho, e nesse momento sinto em mim uma força invencível, nenhuma ferida, nenhuma chaga supurada pode me assustar. Eu as lavaria e desfaria os curativos com as minhas próprias mãos, eu seria enfermeiro desses sofredores. Estou disposta a beijar essas chagas. Mais ou menos a história de São Francisco, né, que abre mão de tudo que tem ali e vai lá cuidar dos leprosos, e beija, lava os leprosos, enfim. E aí, mas vem a parte, né, da sagacidade aqui do Dostoiévski, mostrando um mais além da... A gente tem que esperar sempre a história, às vezes parece que tem amor demais, mas espera um pouquinho avançar, assim, dê uns outros capítulos para ver o que tem por trás como motivação. Aí veja só. É muito bom que sua mente sonhe com isso e não com outra coisa. De uma hora para outra a senhora acabará, por acaso, praticando de fato alguma boa ação. Aí ela diz, sim, mas será que eu aguentaria muito tempo levando uma vida assim? E diz que mais, e a minha questão mais torturante entre as demais, abro os olhos e pergunto a mim mesma, aguentarias muito tempo nesse caminho? E se um doente, olha só que legal e muito autêntico o que ela diz, e se um doente cujas chagas lavasses não te retribuísse imediatamente com a gratidão, mas ao contrário, começasse a se torturar com caprichos, sem apreciar nem ligar para seu esforço humanitário, passasse a gritar contigo e fazer exigências grosseiras? Aí ela coloca, teu amor continuaria ou não? Pois veja, eu mesmo já concluí estremecida, se existe algo capaz de esfriar imediatamente meu amor ativo pela humanidade, esse algo é unicamente a ingratidão. Então veja que esse amor ativo depende da gratidão do outro. Aí eu imagino que você pode pensar na clínica também, na sua história, aí, na sua família, em você mesmo, né, nas pessoas que você se relaciona. Essa relação de faz tudo pelo outro, mas na verdade espera que o outro seja grato, porque se não for grato em gratidão, o amor acaba na hora. Isso é essa senhora aqui, mas que revela, acho que o espírito de muitas pessoas que lidamos por aí, às vezes até nós mesmos, né? E diz aqui, numa palavra, trabalho por dinheiro, exijo pagamento imediato, ou seja, que me elogiem e que amor com amor se pague, de outro modo não sou capaz de amar ninguém. Então veja que tem aí um desejo de reconhecimento, faço isso para você, mas não significa que eu faço por um amor incondicional, eu faço porque eu quero algo de volta. Apesar de a gente dizer assim, não, eu só faço isso, eu faço bem, mas não importa se vai ter retorno ou não. Sei não. E aí diz assim, e aí vem tal aqui uma resposta, ela estava num acesso de mais sincera autoflagelação e após concluir, lançou ao Starets decidido e provocante. É tal qual me dizia um médico, aliás, há muito tempo, observou o Starets. Era um homem já entrado em anos e sem nenhuma dúvida inteligente. Olha que interessante, Falava com a mesma franqueza que a senhora, embora em tom de brincadeira. Mas uma brincadeira dolorida. Eu, dizia ele, e isso é sensacional, né? Amo a humanidade, mas me admiro de mim mesmo. Quanto mais amo a humanidade em geral, menos amo os homens em particular. Ou seja, em separado, como pessoas isoladas. Em meus sonhos, dizia ele, não raro chegava a intentos apaixonados de servir a humanidade, e é até possível que me deixasse crucificar em benefício dos homens se de repente isso se fizesse de modo necessário. Mas, não obstante, não consigo passar 2 dias com ninguém num quarto, o que sei por experiência.
Ele coloca mais embaixo: em 24 horas posso odiar até o melhor dos homens. Este por demorar muito a almoçar, aquele por estar resfriado e não parar de assoar o nariz. Então qualquer coisa no outro começa a te irritar ao ponto assim de, sei lá, coçar o olho, o nariz, tossir de alguma forma, ter a língua presa, andar torto, vestir uma camisa X. Isso é o suficiente para odiar uma pessoa. Então a gente vê aí um certo circuito, né, que dá para se pensar desse amor ativo, que em tese aí, né, não visa nada, mas que no fim das contas, pensando na senhora, visa o reconhecimento do outro, que se não tem reconhecimento, eu passo para o ódio no instante seguinte. E o exemplo que o Starets traz é que bastaria simplesmente a convivência com o outro para que esse amor à humanidade se esgote, né? Então, aquela ideia de que amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo, difícil é amar aquele que, né, você ama lá, sei lá, as postagens que tem de não sei aonde, a pessoa em situação de rua assim, assim, assado, mas você sai na rua, na padaria, e alguém pede o dinheiro para você, sai daqui, né? Uma coisa bem contraditória. É mais fácil amar as coisas bem longe, quando elas são mais ideias do que de fato concretude. Então acho que tem algumas reflexões bacanas para se fazer aqui, do ponto de vista psicanalítico e clínico. Até a próxima!